Setor de Segurança, na Cultura FM. Julian Wilber trazendo as informações do setor de segurança para você nesta terça-feira. Nós iniciamos o setor de segurança de hoje com as notícias, com as ocorrências policiais que foram destaque aqui na nossa cidade e nas cidades vizinhas. Então ontem a Polícia Militar recebeu um chamado para responder uma ocorrência um tanto suspeita aqui na cidade de Timbó. De acordo com as informações, um homem suspeito, muito suspeito, foi localizado ali no estacionamento de uma empresa na rua Fritz Lorenz, bairro Fritz Lorenz. Ao chegarem no local, os policiais então conversaram com a vítima, um homem de 64 anos, que era proprietário, ou melhor, que é proprietário da empresa ali na localidade. Ele relatou que recebeu uma ligação no telefone fixo da empresa por volta das 5h10 da tarde. A pessoa do outro lado se identificou como um policial e exigiu R$20 mil em transferências via Pix. O suspeito afirmou conhecer a rotina da empresa, os horários, os funcionários e alegou que estava no estacionamento e ameaçou ainda que ia matar todos os que estavam ali na empresa, incendiar o local, caso a transferência não fosse realizada. Em determinado momento, o suspeito mencionou que um homem de camisa branca estava entrando no galpão da empresa. A vítima, então, o senhor de 64 anos, avistou um indivíduo desconhecido com as mesmas características apontadas por esse suspeito, acessando a porta lateral da empresa. Preocupado, então, o proprietário subiu para o escritório e atendeu todas as exigências do criminoso, né? Realizando, então, várias transferências via Pix, totalizando quase R$20 mil. Após então ele perceber que se tratava de um golpe, ligou imediatamente para a polícia. E aqui também um aviso da Polícia Militar que eu gostaria de repassar para os nossos ouvintes. A Polícia Militar orienta sempre as pessoas para que não realizem transações bancárias sem saber quem é o destinatário. No caso de ameaças ou ligações suspeitas, procure a Polícia Militar e não realize transferências bancárias suspeitas. Inúmeros casos de golpes digitais vêm ocorrendo, como estelionato e extorsão. Por isso, tome cuidado com ameaças falsas e compre e venda de produtos pela internet. Essa é uma situação aí que realmente nós precisamos tomar cada vez mais cuidado. Os meliantes, os golpistas, eles estão cada vez mais espertos, cada vez aprimorando mais. Enquanto a gente está trabalhando, a gente está pensando no nosso negócio, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, eles estão planejando como aperfeiçoar os golpes. E aí acontece o que aconteceu aí com esse empresário que acabou repassando quase R$20 mil para o golpista. E a equipe policial recebeu ontem também um chamado via Copom de Indaial por volta das 10h25 da manhã, informando sobre um acidente de trabalho fatal, infelizmente fatal, ocorrido ali na rua Marechal Deodoro da Fonseca, no bairro Varnov, na cidade de Indaial. O objetivo da Polícia Militar era prestar apoio aos bombeiros. Ao chegar nos fundos de uma empresa de pré-fabricados de concreto, onde ocorrem os acabamentos das placas, os policiais constataram que um homem de 44 anos estava preso entre duas placas de concreto. A equipe dos bombeiros voluntários, que já estava no local, confirmou o óbito, então, da vítima. A guarnição também conversou com uma mulher de 53 anos, que era responsável pela segurança do trabalho na empresa, a qual relatou que não presenciou o acidente. Diante desses acontecimentos, então, os policiais militares registraram um boletim de ocorrência e acionaram os órgãos competentes, como a Polícia Científica e o IML, para tomar as medidas necessárias e fazer o translado do corpo. Uma pena, né? Um acidente de trabalho fatal é sempre uma perda. Imagino assim, os funcionários da empresa, enfim, né? Essas questões da segurança do trabalho precisam sempre ser ressaltadas nas empresas e todo cuidado sempre com a questão da segurança no trabalho, principalmente em atividades de risco. Duas pessoas ficaram feridas em consequência de um capotamento após o veículo em que estavam sair da estrada e cair por cerca de 5 metros em uma encosta. Esse fato ocorreu em Blumenau, no dia de ontem. Eles receberam então assistência do Corpo de Bombeiros Militar, que foi chamado às 6h da manhã de ontem. O incidente ocorreu ali na rua Silvano Cândido da Silva Sênior, no bairro Ponta Aguda, em Blumenau. O condutor, de 49 anos, apresentou lesões no tórax, enquanto o passageiro sofreu fraturas e trauma craniano. Após receberem cuidados médicos no local, ambos foram levados ao Hospital Santo Antônio. As causas e circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas.
E um terrível acidente aconteceu ontem por volta das 12h45 nas margens do Lago Pinhal, em Rio dos Cedros, onde um caminhão despencou de uma ribanceira de cerca de 30 metros. Os corajosos bombeiros militares chegaram rapidamente ao local e encontraram 2 vítimas. Uma delas teve sorte e sofreu apenas um ferimento no nariz, enquanto o motorista do caminhão enfrentou uma situação um pouco mais grave. Ele acabou com uma fratura no braço esquerdo e ficou preso nas ferragens. Uma situação realmente assustadora. Para resgatar o motorista, os bombeiros tiveram que usar um equipamento poderosíssimo, chamado de desencarcerador hidráulico. Com muita habilidade e trabalho em equipe, então eles conseguiram retirar a vítima das ferragens. Mas a história não termina por aí. Uma equipe médica do helicóptero Arcanjo veio em socorro da vítima. O motorista recebeu cuidados médicos no local e depois foi conduzido ao Hospital Oasi em Timbó para receber o tratamento necessário. Esse é um exemplo de coragem, de eficiência e solidariedade da nossa equipe de bombeiros e da equipe médica do Arcanjo 3. Obrigado por cuidarem de nossas vidas com tanto amor e dedicação. E o menino Nicolas Areias Gaspar, que sumiu em 30 de abril e foi encontrado em São Paulo, agora está em contato novamente com a sua mãe. De acordo com o advogado Jorge Conforto, a mãe obteve na justiça o direito de visitar o filho semanalmente no abrigo. Importante destacar que apenas a mãe conseguiu esse direito, ou seja, nenhum outro membro da família teve autorização para visitar o menino até o momento. Segundo o advogado da família, os avós fizeram um pedido, mas ainda não foi avaliado. Além disso, o pedido de guarda provisória ainda não foi analisado. Um garoto segue abrigado em São José e passa bem. A gente discutiu sobre essa situação aqui no Repórter Cultura, e quem é que deveria ficar com a criança, enfim. E vejam só, a mãe da criança que vendeu a criança aí, a princípio, por informações que circularam aí por um valor irrisório, é a única que tem direito a visitar a criança. Uma vez por semana ela está, então, visitando o seu bebê. Um servidor do setor de tecnologia da informação da UFSC de Blumenau enfrenta sérias acusações feitas por pelo menos 20 estudantes e ex-alunas ali da instituição. Essas mulheres relatam ter recebido mensagens de natureza sexual e que as deixaram desconfortáveis e importunadas. O servidor, que tem 47 anos, teve acesso aos dados pessoais das estudantes, como e-mails, números de celular e até mesmo endereços, por meio do banco de dados da universidade. Claro, devido à sua posição na área de TI, ele tinha acesso livre a essas informações. A maioria das vítimas é jovem, no fim da adolescência e início da vida adulta. O padrão de abordagem sempre começava com questões relacionadas ao sistema de bolsas da universidade, mas a conversa rapidamente tomava outro rumo. Muitas dessas mulheres contam que inicialmente continuavam a conversa por vergonha, ou receio de criar problemas com o servidor da universidade. No entanto, mesmo quando tentavam encerrar o contato, ele insistia em obter respostas e repetia as perguntas, algumas delas de natureza sexual. Algumas das vítimas chegaram a interromper seus estudos e deixar a instituição devido à insistência desse servidor. Então, mais de 20 mulheres se uniram para formar uma comissão e levar o caso à reitoria, mas não ficaram satisfeitas com o resultado. Esse servidor já havia sido alvo de investigações do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. Em 2019, ele foi indiciado após a apreensão de seu notebook e celular pela Polícia Civil. Detalhes do inquérito não foram divulgados devido ao sigilo, mas ele já trabalhava na UFSC na época. Após as denúncias serem registradas na reitoria, a UFSC decidiu afastar o servidor por 60 dias. O prazo posteriormente foi prorrogado e ele passou cerca de 4 meses afastado, mas acabou retornando ao trabalho. Durante o período de afastamento, é claro, ele continuou recebendo salário, de aproximadamente R$ 3.400. Em nota ainda, a instituição afirmou que realizou todos os procedimentos administrativos. As estudantes foram orientadas a registrar um boletim de ocorrência e o caso foi avaliado por um processo administrativo disciplinar que foi encaminhado à reitoria e agora aguarda uma decisão. Se deu mal aí, o assediador que utilizava da sua posição de acesso a dados estratégicos para cometer aí os seus crimes de assédio sexual.
E assim, as mensagens que ele mandava circulam na internet, e assim, a gente nem fez muita questão de trazer aqui, porque até pelo horário, né, são mensagens realmente nojentas, sabe? Uma pessoa já de seus 47 anos, 50 anos, que devia estar se preocupando com trabalho, com família, com outras coisas na vida, está importunando meninas, né, saindo da fase da adolescência, indo para a vida adulta. Gente, é realmente um absurdo, sabe? Passar por uma situação dessa. E aqui pertinho, tá? Na UFSC de Blumenau. E essas foram as notícias destaque do setor de segurança de hoje, Odair.